Fala, torcedor do Flusão, bom dia. Bora começar o domingo acompanhando aqui a repercussão da estreia do Fluminense ontem no Campeonato Brasileiro, estreando com um empate, até saiu na frente. O RB Bragantino empatou, em seguida virou, o Fluminense empatou também no segundo tempo com o Lima, ele que marcou 2 gols ontem. Vamos ver aqui a mídia analisando um trecho também da coletiva do Fernando Diniz. Aproveitar aqui e deixar os créditos à Flu TV, link do canal oficial aqui na descrição, e também a ESPN Brasil Sport Center, link aqui abaixo. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora. No primeiro tempo, aproveitamos de um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente fez, porque eu podia ter virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois, em 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. Você perguntou do número de bolas aéreas, você falou? Então, se a gente for procurar uma solução mais fácil, eu vou falar porque não estava jogando sem zagueiro, né? E não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse um zagueiro, mais um zagueiro, talvez tivesse, o gol pudesse ter sido evitado. Mas mesmo se tivesse um zagueiro, cara, assim, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino era arremesso lateral nosso, campo de defesa. A gente cobrou o arremesso lateral sem sentido nenhum. Aí perdemos a bola, aí fizemos uma falta. O nosso time está um pouco mais baixo, pedi para não. Foi alertado para evitar fazer falta desnecessária. Eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto, então não tem nada a ver com ter zagueiro. O zagueiro já está no miolo da área ali naquele gol. O Sacha pegou, antecipou o primeiro pau, que é uma coisa que a gente tinha já também alertado, que não é o primeiro gol. Quando o Botafogo aqui na Libertadores, eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola do primeiro pau, então não teve nada a ver com o zagueiro, o primeiro gol do Bragantino. E o segundo gol, a gente está com a bola também, uma falta, a gente vai fazer uma inversão desnecessária, depois a gente demora a recompor o time todo. E a área fica mal preenchida, fica 2 zagueiros para 2 atacantes. Ele teve um bom cruzamento, ali uma antecipação e o cara fez o gol. Então eu não acredito assim a falta de. Talvez o segundo gol pode ser que o zagueiro tivesse lido melhor a jogada e tivesse tirado a bola de cabeça, mas também podia ter saído o gol. Se a gente faz o que era para ter sido feito, o cruzamento nem tinha existido. Nenhum nem o outro cruzamento. Então a gente não ia tomar o gol. Então é isso, a gente vai procurar ajustar. Para evitar gol de cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é evitar a bola parada e evitar cruzamento. E depois a gente tem uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam. Boa noite. Aqui à esquerda. Uma das consequências da ida do Martinelli para a zaga, que é um risco calculado, como você disse na última entrevista coletiva, é a entrada do Lima no time. E eu queria que você dissesse o que o time ganha com a entrada do Lima no meio de campo em termos de movimentação, das opções que ele dá, porque ele é um jogador que sofreu críticas contra o Colo-Colo, hoje fez 2 gols, e mesmo depois de fazer o primeiro gol do primeiro tempo, ele também chegou a ser vaiado durante parte do segundo tempo. Tanto que ele faz o gol e parece que não comemora muito. E você é um cara que trabalha muito essa questão humana do jogador. E você aposta no Lima no momento em que ele está sendo criticado, como que é também trabalhar a confiança do jogador para ele vencer um momento, às vezes, de adversidade e hoje fazer esses 2 gols? Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo, se ele não saiu titular, ele entrou na partida. E na imensa maioria das vezes correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade, e para jogar de 8 ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente. Só vê a quantidade de gols que ele tem de assistência, mesmo não sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando o Lima entra no time. Obviamente você pode falar assim, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque esse é um jogador que merece
crédito com o torcedor do Fluminense. Tá aí, galera, a coletiva do Fernando Diniz e um trecho do pessoal da ESPN Brasil, do Sport Center, falando sobre a estreia do Fluminense do Brasileiro, empate 2-2 contra o RB Bragantino. O Lima abriu o placar, o RB Bragantino empatou, em seguida virou, mas o Lima novamente voltou a marcar e o Flusão empatando da estreia. O ideal seria estrear com uma vitória, mas infelizmente o Fluminense não conseguiu. Ontem a zaga deu muito mole, a zaga do Fluminense, que o Diniz, né, tem que corrigir, né, alguns pontos aí para a sequência da temporada, né? Principalmente ali a zaga, mas o time nesse ano ainda não conseguiu fazer uma partida, né? Aquele futebol de encher os olhos que encantou na temporada passada. Já está na hora, né, do Fluminense começar a jogar um bom futebol. E o Diniz ainda não conseguiu fazer o time jogar bem esse ano. Tá certo que a culpa não é só do Diniz, mas ele é o treinador. É o cara que tem que achar ali, achar um jeito, né, do Fluminense jogar. Não foi muito bem na estreia do Brasileiro, mas a primeira rodada, né, o time pode se recuperar na sequência dos próximos jogos. O Fluminense tem time, tem elenco para brigar pelo título do Brasileirão. Apenas a primeira rodada, vamos aguardar, né, os próximos jogos. No meio da semana já tem Brasileirão novamente, só vai ter Libertadores na próxima. Então vamos aguardar os próximos jogos do Fluminense. Ontem estreando, o torcedor não ficou muito contente com o resultado. Claro que o torcedor quer sempre a vitória e o Fluminense ontem não conseguiu esse tropeço na estreia do Brasileiro contra o RB Bragantino no Maracanã. Deixa a sua opinião nos comentários, torcedor do Flusão, o que você achou da partida ontem? O que você achou também da coletiva do Diniz? Você concorda, você discorda? Comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.